Boa noite a todo mundo, começando a nossa reunião extraordinária. Provavelmente, assim, eu dou 99% de certeza que não vai ter ninguém da secretaria presente hoje. A secretária já informou por e-mail, ela já tinha informado que ela está afastada do problema de saúde e, ao que tudo indica, não vai ter mais ninguém da secretaria aqui. Então, a gente vai encaminhando as pautas conforme a gente conseguir, né, só a sociedade civil aqui presente, tá? Bom, não vou até pular a dinâmica, porque né, a gente, não sei se a gente vai precisar de muito tempo, contar tempo e tal, né? Vou pular essa parte, mas a gente já sabe que o ideal, né? Quem quiser se manifestar, se puder, tudo bem. Só pro forma, né? Melhor. Aí 2 minutos para cada pessoa que quiser se manifestar, com inscrição. Aí eu vou te pedir para deixar para fazer as inscrições também. Porque só estou eu da diretoria também, né? Você faz? Então tá bom. A Natália faz e você conta o tempo. Eu vou só pedir quem quiser falar que fale aqui no microfone, porque a gente está filmando a reunião hoje, a reunião vai ser postada depois no YouTube do Conselho. Beleza. Bom, primeira coisa, a aprovação das atas, das 3, a gente tem 3 reuniões para aprovar atas, né? A ordinária, extraordinária de março e a ordinária de abril. Alguém tem algo a se manifestar a respeito das atas? Não? Então, as atas aprovadas. Ok? Beleza. Tudo bem? Tá. Ele está tirando dúvidas aqui. Tá bom. A gente tem um novo parecer, né, na reunião passada eu li um parecer da Procuradoria em relação a alguns problemas que a gente teve aqui, e a Procuradoria emitiu um novo parecer que eu já enviei para os conselheiros, né? Esse parecer vai ser anexado à ata de hoje. Eu vou só ler a conclusão desse novo parecer aí para deixar aqui registrado. Né, que tem toda uma dissertação, ele cita o STF e tal, mas... Acho que foi compartilhado no meio, né? Isso, foi compartilhado. Eu vou só citar a conclusão do parecer. Primeiro, as reuniões do Conselho Municipal de Cultura possuem natureza pública e seus membros, no exercício de suas funções, equiparam-se a agentes públicos, lato sensu, sujeitos aos princípios constitucionais da administração pública. 2. A publicidade e o controle social são princípios que se sobrepõem a deliberações internas que impõem vedação genérica à documentação audiovisual de tais reuniões, desde que não se verifique abuso, manipulação ou uso ilícito das imagens. 3. O direito à imagem dos conselheiros deve ser compatibilizado com o interesse público e a transparência administrativa, não podendo ser invocado para impedir o registro legítimo de reuniões públicas em ambiente institucional, daí o motivo de eu estar gravando a reunião hoje. 4. A administração pode e deve adotar medidas preventivas contra abusos e perturbações indevidas por parte de terceiros, desde que não inviabilize o exercício legítimo do direito à informação e à fiscalização social. Ok? Então tá aí, esse é o parecer mais recente da Procuradoria. Eu queria aproveitar o ensejo e pedir para a Carol, eu vou pular um pouquinho, atravessar um pouquinho a pauta, porque como tem relação, inclusive com a última reunião, eu vou pedir para a Carol ler uma carta que a Evelyn, né, que era vice-presidente do Conselho, enviou para ela, e ela pediu para ser lida aqui é bem curtinho, para ser lida aqui na reunião, ok? Eu gostaria, como ex-conselheira de cultura, expressar minhas desculpas pela minha conduta exagerada e sem controle. Porém, gostaria de destacar a hipocrisia que existe nesse conselho, onde já houve reuniões com gritos, murros na mesa, e não houve um verdadeiro massacre pelos atos cometidos. Fui massacrada pelos meus atos, pois não eram de interesse dos demais. Enquanto não houver um verdadeiro interesse genuíno em pensar no coletivo ao invés dos próprios interesses, talvez o Conselho não seja um local para representar todos. Enquanto houve gritos e ofensas em relação a editais, não era razão de vergonha. Agora, quando um membro do Conselho é atacado de forma pessoal e covarde, alguns conselheiros resolveram abraçar o ataque e ainda massacrar os colegas. Por fim, enquanto não houver uma união pela melhoria da arte em Botucatu, ficará difícil evoluirmos. No mais, continuarei a fazer a minha parte e agradeço de coração o tempo que estive no Conselho, que serviu de bastante aprendizado. Evelyn Esvícero. Obrigado. Eu quero fazer um registro. Tudo bem.
pode fazer. É só para registrar que eu não presenciei nenhum tipo de massacre à pessoa da Evelyn. Não sei do que ela está se referindo, se ela está se referindo às conversas que tiveram no grupo. Eu entendi que houveram manifestações de opiniões, mas eu não enxerguei nada do que foi escrito ou dito ali como um massacre pessoal à Evelyn, tá? E sim a toda a situação que aconteceu dentro da reunião, só para deixar registrado. Sim, tudo bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Também não vi nenhum massacre a nenhuma pessoa. E desde a primeira vez que compareci às reuniões do conselho, vi muitos embates, tá? E de diversas posições. Agora, quando muda um pouco a posição ou o foco, não é motivo para abandonar o barco. Então, essa que é a minha opinião. Eu até um pouco incisiva, não estou falando contra ninguém, mas não é motivo quando o negócio vira um pouco para você e se direciona a você, mas não foi nada, não vi ninguém ser massacrado. Eu vi só embates que eu já tinha visto na primeira reunião, que foi bem legal de ver, assim. Quer falar? Não. Alguém mais quer se manifestar? Ok. Bom, vamos para a próxima pauta, que é o encaminhamento das leis do Conselho e do Fundo, que na última reunião, na penúltima, né? Na verdade, a gente trouxe o texto, foi pedido algumas alterações. Na verdade, o que a gente fez, né, a comissão, você quer falar? Tá bom, fala. Como relatora, né, da comissão, a gente fez uma apresentação na reunião de março. Março, apresentamos a proposta de alteração da lei do Conselho e foi sugerido pelo membro Pedro, pelo conselheiro Pedro, que a gente unisse a lei do Fundo à lei do Conselho, porque elas tinham alguns textos que eram repetitivos e que uma respaldava a outra em alguns momentos. Então, a gente fez isso, a gente só puxou a lei do Fundo Municipal de Cultura para dentro da lei do Conselho. As alterações continuam as mesmas que já foram apresentadas na reunião de março, então estão registradas na ata de março, quem quiser acessar lá. Então não teve mais nenhuma alteração em procedimentos, processos e atos da lei. Apenas uma junção das duas leis para que a pessoa consiga acessar toda a regulamentação dos dois órgãos que trabalham juntos, né? É isso. Tá bom. Então, enfim, a gente está colocando em pauta, porque só para ter uma formalização de aprovação do Conselho dessa lei, eu poder encaminhar já amanhã, que é urgente, vocês sabem, a gente tem uma conferência para acontecer em junho que vai eleger uma nova gestão, e essa lei precisa já estar em vigor, para a gente já poder, né, eleger esse Conselho de acordo com a nova lei. Ok? Então, alguém discorda de algum ponto dessa lei? Alguém discorda das leis? Podemos dar encaminhamento, então? Sim. Então, todo mundo concorda, então, amanhã eu vou dar encaminhamento. Eu gostaria de que fosse... Só uma parte? Um registro? Eu vou pedir para você, Rogério, me enviar. Você não recebeu? Não recebi. Foi enviado? Eu não recebi. Tá. Depois você me passa o e-mail. Só me envia porque... Se você puder até amanhã de manhã me dar um... Sim, dou sim. Até vi um trecho, mas eu não vi o final inteiro, tal, ler com detalhes, porque eu conheço muitas pessoas que querem participar, têm a intenção de vir ao conselho e querem saber como que funciona tudo. Então, para conhecimento, né? Pode seguir com o processo. Sim, claro, mas isso é para próximo, para futuro. Exatamente, para tornar o mais público possível. Só que a lei não foi aprovada ainda. Não agora. Eu quero saber como que funciona. Tá, entendi. Entendeu? Porque essa lei ainda, ela vai para o prefeito e ele pode fazer alguma alteração. Tudo em ordem, tudo tranquilo quanto a isso. Mas o que eu quero saber é como funciona, já para quando alguém me perguntar, orientar. Ok? Sim, pode. Quando vocês estão falando de lei, é que vocês estão enviando ao prefeito uma proposta de alteração da lei
que daí ele vai encaminhar para a Câmara a alteração da lei. Vocês não estão falando em regimento interno, nada. Vocês estão falando da lei mesmo, que daí vai para a Câmara Municipal. É isso, a proposta. Ok, obrigado. Posso só esclarecer o motivo? Para quem não acompanhou, a gente fez uma alteração da lei porque o Sistema Nacional de Cultura ele exige que os conselhos eles tenham algumas características específicas. Uma delas é que ele seja deliberativo e não só consultivo. Então, a gente fez essa alteração e algumas outras alterações que são exigidas pelo Ministério e pelo Sistema Nacional de Cultura para a gente poder se adequar às novas políticas públicas. Então, é muito mais nesse sentido que são as alterações, não tem alteração grande, não. E aí, por ser deliberativo, ele passa a ser paritário, né, e coisas desse tipo. Mas é só para se adequar às exigências do sistema. Eu vou aproveitar, já que eu falo muito, viu? Tranquilo. Como... Seja um livro, né? Tá ok. Com relação, quando vocês encaminhar, como eu participei já de outros conselhos, não de cultura e tal, um problema sério que ocorre em Botucatu seria vocês poderem já definir que deveria ter um código de ética dentro da lei que fala. Quando falar, pode ser no regimento interno, na realidade precisaria ter um código de ética, porque a maioria dos conselhos não tem, e sempre eu vi aí uma questão de falar, às vezes, de discussão, que disse, que não sei, e tendo o código de ética, facilita para todo mundo, eu acho que na realidade devia ser uma lei até municipal para todos os conselhos, existir esse código de ética, senão gera algumas situações que aparecem, poderia ser facilmente contornado e evitável. Sigamos. Na verdade, esse texto da lei prevê, né, que determinados comportamentos de conselheiros possa ser como consequência uma expulsão do conselheiro ou da conselheira, entendeu? Isso. Boa noite. Tá. Depois eu preciso só que você me passe o seu nome para eu colocar na ata, tá bom? Bom, tudo bem, então, em relação à lei, já podemos passar, né, da pauta. Próxima pauta, esclarecimento sobre a situação e destinação dos equipamentos culturais municipais da cidade. Não tem ninguém da secretaria aqui para dar esse detalhamento, então, como ninguém aqui representa a secretaria, eu vou ter que pular essa pauta novamente e deixar para a reunião de maio. Eu queria te pedir para que você compartilhasse o que foi falado na reunião com o prefeito. Sim, eu vou falar, exatamente. O que eu posso falar é justamente isso, né? Nada que o prefeito já não tenha publicado, já não tenha publicizado, né? Quando a gente teve a nossa última reunião aqui, no mesmo dia a gente teve uma reunião com o prefeito à tarde. Na verdade, o prefeito deveria estar presente na nossa reunião à noite, mas no dia, segundo ele, teve a presença do secretário de Desenvolvimento do Estado aqui. Deixa eu só terminar a preleção, aí eu passo a palavra. E aí ele não poderia estar aqui à noite, porque no mesmo horário ele teria essa reunião com o secretário de Desenvolvimento do Estado. Mas ele chamou os conselheiros para conversar com ele, só que quem só pôde ir da sociedade civil fomos eu e a Cida e algumas pessoas da secretaria. O que ele passou para a gente, assim, eu vou repetir algumas palavras dele, que eu acho importante, que eu não sei se ele chegou a publicar exatamente isso. Ele falou assim, que os equipamentos culturais que não estão sendo utilizados vão continuar sendo equipamentos culturais durante a gestão dele. Provavelmente mais ele está se referindo ao NEL e ao espaço cultural, né? Que são os dois que estão sendo menos utilizados ou não utilizados. Em relação ao NEL, ele já anunciou uma parceria com o Cine Araújo, né? Cine Araújo, que é uma empresa de cinema, que vai reformar o NEL até o fim do ano. Isso já foi publicado. E ele também falou que, em relação ao espaço cultural, ele está procurando parcerias com o setor privado para projetos para o espaço cultural específicos. E eu vou falar também, eu perguntei para ele se eu poderia falar isso no dia, ou se, né, a gente poderia falar isso, e o que ele falou é que as construções do espaço cultural tudo bem, as construções do espaço cultural não estão bem fundamentadas, então que ele falou isso na reunião. Isso é inédito. Não estão fundamentadas. Não estão bem fundamentadas em termos de engenharia, né? E que alguma reforma foi o que ele falou,
E eu falei para ele que se isso poderia ser compartilhado, que deve, lógico, né, tem que ser compartilhado, porque foi uma reunião com o conselho, mas o conselho é público, né? Então, que ele, na visão dele, pessoal, ele acha que uma simples reforma não seria meio que uma maquiagem, né? Então, eu não sei qual vai ser o projeto para lá, mas aí já eu deixo isso a cargo da secretaria, tá bom? Então, qualquer outra questão, eu não sou habilitado para responder, se for perguntada para mim, ou creio que para qualquer outra pessoa aqui do conselho. Quem se inscreveu? Ah, é? Tá bom. Tá. Não foram todos, mas Cidinha e da sociedade civil só foi a Cida. Tudo bem que também foi um horário comercial, era às 17 horas, muita gente trabalha, fica difícil, né, comparecer. Mas por isso que são vários conselheiros. Mas o que vou reiterar, né, que o que foi conversado, eu falei, eu, né, como presidente, vou passar tudo que foi falado para a gente na reunião e estou passando aqui para vocês, tá? Então é isso. Já que essa pauta foi passada para frente, eu não sei se tem como colocar junto com ela. Quando foi feita uma reintegração de posse do Nelly, teve uma pendência judicial lá e ficou um valor estabelecido para isso, que teria ficado lá incorporado ao orçamento da cultura. E eu tive buscando informações a respeito disso e a gente não sabe onde bem está esse dinheiro. Então, assim, poderia ser colocado junto nessa pauta, dar explicações do saldo realmente que está e onde que está, porque parece que era um dinheiro especificamente para trabalhar com o Cirinelli. Eu não sei se você também tiver essa resposta, não tem problema nenhum. A secretária ela vai poder responder com mais certeza, né? Com certeza, acho que é importante deixar isso na pauta, mas adianto que ele é um dinheiro carimbado, então ele não pode ser utilizado de outra forma. O último acesso que eu tive ao fundo, ele estava no Fundo Municipal de Cultura. Ele estava lá e como verba carimbada, como verba travada. Então, ele estava lá, só que ele não é o suficiente para a reforma. Então, um dinheiro pequeno perto do que precisa para reformar o Nelly. Então, entendo que eu acredito e espero que ele vá ser usado também para inteirar essa reforma que vai ser feita. Como vem agora a PPP, a gente não sabe como que vai ficar esse investimento, se vai ser feito tudo pelo Araújo ou como que vai ficar, né? Então, esse fundo, se ficasse perdido, se pudesse dar até outra destinação que viesse para a cultura em si, né? Ele está no Fundo de Cultura. Ele está no fundo, então pode ser utilizado. Então, ele só pode ser usado com a autorização do comitê do fundo. Então, ele vai passar pelo conselho Perfeito. de qualquer forma. Aí pode atualizar esses números para a gente saber os valores certinho? Beleza. Tudo bem, a gente coloca em pauta isso para a próxima reunião. Perfeito, ótimo. Tá. Alguém mais? Podemos passar? Ok. Eu queria trazer também uma questão que foi justamente ali sobre o recurso do carnaval, porque foi publicizado pelo prefeito que primeiro tinha sido uma parceria privada, e aí não foi identificada qual empresa isso seria, e depois isso saiu pelos históricos do Diário Oficial, que saiu dinheiro público. Então, queria trazer essa questão ali para esclarecimento. Sobre isso, inclusive, ele falou exatamente isso que você falou, que uma empresa doou aquele valor para o carnaval. Ele não falou o nome da empresa, né, ele só falou que a empresa doou. Mas é lógico, não, com certeza, concordo. A gente pede. Eu já até mando agora um ofício para o prefeito pedindo para, caso ele não compareça, ele ter uma resposta oficial em relação a isso. Ou a secretaria mesmo, né? Tudo bem? Renato, posso só uma perguntinha? Tá. Não, eu posso você. Na atual gestão desse conselho, todas as pautas estão publicadas no site? Sim. Estão atualizadas? Então, a gente não tem essas que a gente votou hoje. Essas 3 últimas. A gente não tem as 3 últimas, são as 2 reuniões de março, a de abril, que acabou sendo interrompida, né, praticamente não chegou a acontecer, e essa de hoje que a gente ainda vai precisar da aprovação. Que assim, a partir do momento que eu entrei como presidente, que foi em junho, julho do ano passado, todas as atas estão lá no site da prefeitura. As antigas eles não estão mais. E eu já pedi para eles recolocarem, porque teve mudanças no site da prefeitura, as mais antigas.
Eu pedi para eles recolocarem. Eu já pedi umas 2 vezes, mas vou pedir de novo até, calma. Não, a gente tem no arquivo, está lá no Drive. É que tem que tá disponível para a população toda. Eu já pedi 2 vezes para a comunicação para colocar, foi bom até você lembrar que eu vou pedir de novo para eles recolocarem as antigas. Apesar que já da gestão anterior, várias se perderam e a gente realmente, né, pediu, a presidência anterior, que a Natália fez parte, pediu, a gente pediu e eles não passaram para a gente. Não, eu nem era conselheira. Não, quando você... Guilherme Mota. Não, eu estou falando quando você era secretária. Eles pediram, né, que era a Natália fez parte da diretoria anterior, que já era dessa gestão, e a gente pediu também, não vieram. Então, a gente não pode, né, não adianta. Mas pelo menos a dessa gestão, a partir do momento que ela foi eleita, a partir de agosto, né, que a gente começou, julho e agosto de 2023, eu vou pedir para eles recolocarem. Tá? Com relação a esses dados publicados de ata, de atos, isso é um problema que está acontecendo, que é interessante, a nível de conhecimento, não sei como vocês acompanham, que tem conselho que consegue com que isso seja publicado imediatamente. Acho que turismo, acho que saúde, e esse problema que você está relatando, eu como participante, não sou membro mais, mas como participante do Conselho de Meio Ambiente, enfrento a mesma questão, que o pessoal do Conselho, que está tudo encaminhado e que alega que o problema está na publicação de quem opera o site, né? Então, eu só quero dizer que é uma questão interessante, você vê, porque tem alguns conselhos que conseguem que a publicação seja praticamente de imediato. E tem outros conselhos que não dá para saber a razão, que não vai para o ar, tá? Não, só para esclarecer, em primeiro lugar, quando a ata é aprovada, geralmente quando eu peço já é publicada logo em seguida, entende? A questão é que a ata demora para ser aprovada, porque a ata primeiro precisa ser feita, passada para todos os conselheiros e normalmente ela é aprovada só na próxima reunião. Em casos excepcionais, quando a gente delibera, a gente aprova por e-mail mesmo, a gente manda a ata e aí quem a gente pede a aprovação por e-mail, mas pelo regimento interno ela tem que ser aprovada na reunião seguinte. Por isso que demora um mês para a ata ser aprovada. Mas a partir do momento que ela é aprovada, ela já é publicada imediatamente. Vocês estavam encaminhando e não estavam... Não, ela está sendo publicada. O que a gente não tem é as anteriores, que foi tirado do sistema e não foi recolocado. Entendeu? É isso. Tudo bem? Podemos seguir agora? Ok. A gente tem essa pauta de indicação de novos conselheiros, né? A gente está com 2 cadeiras vagas, completamente vagas, né? Mas como a gente estava conversando aqui antes de começar a reunião, a gente tem 2 meses para terminar a gestão. Então, eu acho que a gente chamar novos conselheiros e mandar ofício, até oficializar, já acabou a gestão, né? Então, assim, eu vou colocar isso em deliberação, mas, na minha opinião, eu acho que não vale a pena a gente nem mudar quem é suplente para titular e tal, porque a gente não vai conseguir oficializar isso a tempo, né? Então, a gente segue com 13 conselheiros, né, como a gente ficou agora, a gente está com 2 cadeiras a menos, e aí em junho a gente tem uma nova eleição, e aí a vida nova aí, ok? E a questão de dar quórum vai ser o suficiente? Não, aí o quórum aí muda, né, porque aí é de acordo com o número de conselheiros. Então, aí o quórum a gente já conta a partir de 13, né? Então, aí o quórum especial fica sendo de 8 pessoas, né, e não 10. Lembrando que só precisa ter quórum pautas especiais. Então, são só votações, diretoria, novas cadeiras, novos membros. São só votações especiais. Então, assim, essas deliberações pequenas que a gente faz aqui, elas podem seguir. Então, não vai atrapalhar o andamento do conselho. Sim. Com relação, por exemplo, aos novos conselheiros para a próxima eleição, então, como que fica? Todos podem votar ou só as pessoas que são os conselheiros? Como que funciona isso internamente? A votação? Isso. A votação para a próxima gestão. A votação, normalmente,
a eleição é feita uma comissão, a gente tira uma comissão dentro do conselho, com pessoas de fora, pessoas de dentro, para criar um regimento para a votação. E aí seguem algumas características de exigência da lei. Pode votar e pode se eleger pessoas que se inscrevam. E tem que ter experiência na área. Então, quando a gente anuncia, no dia, fica uma mesa de pessoas que querem se candidatar e de pessoas que querem votar. As pessoas que querem votar, elas trazem só o documento e uma comprovação simples de que elas atuam na área cultural. E quem quer se candidatar traz a comprovação, a documentação que é exigida no regimento da eleição. E aí é feita a votação com as pessoas que estão presentes. Mas aí essa regimentação é feita por essa comissão. Da Conferência de Cultura, né? Isso, e acontece dentro da conferência, isso. Essa comissão, desculpa, só para terminar, essa comissão que ela falou é a comissão da Conferência de Cultura que elabora isso tudo, né? E aí a conferência vai acontecer no último final de semana de junho, tá? E a gente vai aproveitar para rever o plano de cultura, que a gente foi aprovado ano passado, mas precisa de uns ajustes, e no último dia, no domingo, vai ter a eleição do Conselho. Pode falar. Esse processo de vocês parece simples e bem interessante e democrático. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes vocês estão dentro de um conselho e às vezes não acompanham outros conselhos, né? O Conselho de Meio Ambiente cada vez tem mais exigência. Não existe uma comissão, é estabelecida a comissão quando vai ser feito a nova diretoria. O ingresso, apesar de não existir previsão legal, cada vez se exige mais. Primeiro era Constituição há 1 ano, depois é Constituição há 2 anos, depois é serviço comprovadamente executado dentro do município de Botucatu. Então, o processo, quando querem complica muito, porque não é mais, eu trabalho no meio ambiente, sou no meio ambiente, quero participar, isso não existe mais. Já está ficando uma lista, um checklist que cada vez reduz menos a participação de outros. Parabéns para vocês, isso é um processo simples. Com relação ao que você falou, só como sugestão, os cabelos brancos ajuda, de boas intenções, abre o processo, a abertura das 2 vagas e deixa correr. Se alguém aparecer, tudo bem, porque para não dar a impressão de que você está... você entendeu? Eu vou reiterar o que eu falei e vou colocar mais um impedimento para isso, que é o que a gente acabou de falar, a gente precisa de quórum especial para colocar novos conselheiros. Então, hoje a gente não tem. Então, digamos que em maio a gente... quem quiser ser novo conselheiro, se apresenta para o conselho vota, só que aí a gente não tem quórum especial. Aí não vota. Aí chega em junho já está no mês da conferência. Se alguém será bem-vindo. Sim, lógico, será bem-vindo, entende? Mas tem essas questões que, sinceramente, para entrar agora e ficar 1 mês de conselho, ficar 1 ou 2 reuniões, né, eu acho que vale mais a pena pensar na conferência, participar da conferência, porque além da exigência de ter um currículo, também tem uma exigência de participar de atividades da conferência. Não é só chegar lá no dia da eleição, eu sou candidata e vota em mim. Não, tem que participar de atividades da conferência também para estar inserido no contexto. Tá? Então, sinceramente, acho que todo mundo concorda comigo em relação a novos conselheiros. Mas, se alguém quiser, hoje já nem adianta, porque a gente não tem quórum especial, mas na reunião de 7 de maio, se alguém quiser se apresentar, mesmo assim, a gente delibera a respeito. Tá ok? Não. Tudo bem. Como vai ser daqui? Não, tudo bem. Quem quiser, já está registrado aqui. Mas, de qualquer forma, né? Sim. Sim. Não é que a gente não quer, é uma questão prática mesmo, pragmática, né? Tá? Agora, ainda só terminando essa pauta, Natália, a gente teve uma conversa sobre isso hoje de manhã, e depois eu queria falar algumas coisas também para finalizar a reunião, sobre participação nossa em algumas outras atividades, né, inclusive na de hoje de manhã. Mas a gente está sem vice-presidente agora, né, a vice-presidente saiu. E eu acho que seria interessante, a Natália acha que a gente teria que ter o quórum especial para colocar um vice-presidente. Pelo que eu vi no regimento, Natália, para eleger a diretoria como um todo, que precisa do quórum especial. Né? Tanto que o Felipe
Mas não lembro se no dia que você entrou como segundo secretário tinha quórum especial, né? Tinha, né? Tinha, tá. Bom, aí é uma interpretação do regimento, no caso, né? E o que vocês acham? A gente precisa de quórum especial? Precisa? Tá bom. Tá? Rafael? A gente precisa de quórum especial para a gente indicar um vice-presidente ou uma vice-presidente nova? Tá. Então tá bom. Então, de qualquer forma, eu queria adiantar esse serviço aqui e saber se alguém se interessa em ser vice-presidente. Não, a Cida é da comissão. Porque a Evelyn seria presidente da comissão, ela saiu também. Aí eu fiquei, eu tô... A Cida não pode ser vice-presidente porque ela é suplente. Ela é suplente. Do conselho ela não pode. É. Paulo? Sim. Tá, então o Paulo tem interesse em ser vice-presidente, aí se a gente tiver quórum especial na próxima reunião, o Paulo, se alguém mais quiser se candidatar, se apresenta na próxima, tá bom? Legal. Bom, então para finalizar eu queria... Pode. Pelo visto, o regimento interno não está publicado no site junto com as atas. O regimento interno aqui dá. Eu preciso verificar. Eu ia pedir a gentileza, caso não esteja, pedir para... Eu me comprometo amanhã a ver isso. Tá. Caso não esteja, eu peço para publicar. Ou por... Apesar que esse regimento vai mudar na próxima gestão. Ou por em votação para os membros do conselho para ver se vai colocar mesmo ou não, tá? Só sugestão. Não, mas já estava. Estava, pode ser que saiu. Obrigado. Tanto a lei quanto o regimento. Já ficava assim. Não, isso daí eu me comprometo amanhã. Eu vou verificar se está lá no site da prefeitura. No site da prefeitura tem a aba dos conselhos, tem a aba do Conselho de Cultura, onde estão as atas lá. As atas estão todas lá, essas que eu falei pelo menos estão lá, de junho de 2024 para cá, ou de julho, estão todas lá, tá? E eu não sei se o regimento está lá, mas se não tiver, eu vou pedir para que seja colocado, tá bom? Eu só queria falar, então, acho importante falar dessa participação do Conselho em outras instâncias. A primeira é o Concidade, o Conselho da Cidade, que a gente foi convidado para participar, e a gente, a princípio, entrou eu como titular e o Pedro Barroca como suplente. Como o Pedro saiu do Conselho, ele pediu para se retirar, né, do Conselho da Cidade, porque não está mais fazendo parte do Conselho de Cultura, e provavelmente quem vai ser minha vice, existe a possibilidade no Conselho da Cidade de chapas mistas, né, ou de cadeiras mistas, né. Então, como daqui ninguém da cultura mais se manifestou para ocupar, provavelmente quem vai ser minha suplente vai ser uma pessoa que faz parte do Conselho de Segurança Alimentar, né? Então a gente vai compor junto, ela vai me mandar a documentação agora. Dia 29 vai ter a conferência de planejamento urbano, dia 29 de abril, e eu acho que é lá no Parque Tecnológico, acho não, é lá no Parque Tecnológico. Vai ser o dia inteiro, 29 de abril, né? Até quem não sabe já fica sabendo, mas eu vou anunciar isso também. E porque o Conselho da Cidade ele trabalha mais nesse aspecto de planejamento urbano, questões ambientais e tal. Então é importante também a cultura estar inserida nisso, como estão outros setores também, está o turismo e tal. E a gente está participando, a gente não deliberou nada ainda, mas é um conselho que tem bastante poder deliberativo, muitas questões de construções e colocações de indústrias, por exemplo, passam por esse conselho, então é bem importante a participação. E até o momento a gente só fez o regimento interno, ele foi, na última reunião ele foi readequado e vai ser votado na próxima reunião do Concidade, que vai ser acho, toda segunda a quarta do mês. Só que na parte da manhã é aquele problema, né? Quem tem um trabalho em período normal, vamos dizer assim, né? Período das 8 às 18 não pode participar. Mas eu, como tenho essa possibilidade, flexibilidade, estou participando. Quando eu tiver mais coisas para falar sobre o Conselho, vou compartilhar aqui com vocês, tá? A outra coisa é a questão antes de falar vou até passar para a Natália para falar da reunião de hoje de manhã, mas antes de falar dela, está sendo construído, a gente teve a participação do secretário de Educação aqui na reunião de março, e foi muito bacana, muito produtiva, para a gente falar sobre parcerias entre cultura e educação, que é uma coisa que
não acontece, né, como deveria acontecer pelo menos. E aí, a partir disso, a Secretaria está construindo um currículo escolar até o final do ano, que vai dar as diretrizes para a educação das escolas municipais, e a Secretaria de Educação chamou as outras secretarias, a Cultura, Esporte, Saúde, Turismo e tal, e aí a secretária de Cultura me convidou para participar dessa construção desse currículo, né? Então eu estou participando, logicamente que se eu na próxima gestão não estiver mais no conselho, eu vou, também como o Pedro fez, eu vou abrir mão, né? Mas de qualquer forma eu estou participando e está sendo muito produtivo, muito interessante ver esse interesse, essa abertura que a educação está dando para outras possibilidades, né? E aí, dentro disso, também, né, nessa reunião de março, teve um convite do secretário para que as organizações da sociedade civil, primeiro as conectadas com o Conselho, apresentassem projetos para eles, e a gente fez essa reunião hoje de manhã. O secretário não estava lá presente, ele teve uma reunião com o prefeito, mas estava o secretário adjunto Gustavo e mais 2 pessoas da secretaria. Aí, como a Natália, ou a Carol, você quer falar também, Carol? Então, como vocês duas representam, vocês estavam na reunião e vocês representam organizações de sociedade civil, eu vou até passar a palavra para a Natália, que ela vai conseguir falar melhor sobre o que foi falado lá. Eu acho que é difícil dizer concretamente, porque foi mais uma troca de ideias, né? Mas o que ele esclareceu é que o prefeito fez uma promessa de garantir que todas as crianças tenham acesso ao ensino integral. De alguma forma tenham acesso ao ensino integral. E como neste momento não é possível já de bate-pronto tornar todas as escolas integrais, eles estão buscando parcerias com projetos para que os projetos assumam também uma parte desse contraturno das crianças, né? Então aí elas sairiam da escola e seriam atendidas por projetos, por instituições, por outras atividades, né, que não necessariamente que podem acontecer dentro da escola ou que podem acontecer nos espaços das instituições. Ele foi bem aberto, assim, de dizer que é uma ideia e queria entender quais são as possibilidades, né, o que as instituições têm para oferecer, o que as instituições entendem de possibilidades dentro das suas atuações. Então, ele falou que existe uma verba para isso, mas que precisa tudo ser estudado. Então, ele pediu para que as instituições apresentassem possibilidades, apresentassem projetos, apresentassem propostas, para que eles possam começar a estudar e entender os caminhos possíveis a serem seguidos dentro desse atendimento de contraturno, enquanto não se dá um segundo passo. O segundo passo, pelo que a gente entendeu, é a cidade da educação, que ele mesmo compartilhou aqui com a gente também vagamente, né, bem por cima, assim, na reunião de março, que é um desejo da Secretaria de Educação de construir um espaço atrás da Secretaria de Educação hoje, com salas multiuso, espaços abertos, quadras e coisas desse tipo, para que as crianças que não têm acesso às escolas integrais, elas possam vir até essa grande cidade da educação e ali receber esse atendimento de contraturno e serem atendidas de forma integral, inclusive com alimentação e tudo mais. Acho que no geral é isso, né? No geral é isso. Na verdade foi um começo de uma conversa, foi um primeiro passo que eu achei importante, né? Eu participei mais para fazer o meio de campo ali, porque eu fiz a ponte, agora daqui para frente essa conversa vai ser entre as organizações da secretaria. E se vocês tiverem outras para indicar, eu passei para o Felipe, que não teve presente, e quem teve presente pegou o e-mail da Cristiane, que é a pessoa da Secretaria de Educação que está acolhendo esses projetos. Se vocês tiverem outras organizações da sociedade civil para indicar, quem não estava ou quem não faz parte, quiser falar comigo, eu passo o e-mail dela e as pessoas encaminham os projetos. Beleza? E um ponto legal de ressaltar, nós que trabalhamos em outras entidades, trabalhamos em outros lugares, é que essa parceria que a Secretaria de Educação quer fazer tem que ter atividade fim como educação. Então, é importante quem não está adequado se adequar para conseguir trabalhar com eles. Então, uma das atividades fim, lá no Estatuto, no CNAE, enfim, tem que ser educação. Isso. Ok. E as propostas têm que ser continuadas, né? Não pode ser... Sim, as propostas continuadas. Horários, isso, propostas continuadas.
propostas continuadas. Um local que dá para acessar as exigências deles? Não? Então, aí que tá, porque, na verdade... Fala. A ideia é, você manda a sua proposta e a sua ideia para a Cristiane e ela te responde se é possível, se não é possível. A única exigência de contratação burocrática mesmo é que no KNAI da instituição tenha o item educação, que não seja puramente artística e cultural. Ela tem que ter dentro do KNAI educação para poder ser contratada pela educação. Essa é a única exigência burocrática. Aí o resto das exigências são mais de o que a secretaria entende que se adequa, que se encaixa, mas isso também eles não têm claro. Então, eles pediram, mande o que você acha que é possível, o que você acha que é legal, mas são propostas para atender as escolas que são as escolas... como que é o termo que eles usam? As escolas convencionais? Não, as escolas regulares. As escolas regulares e não as escolas integrais, que já estão sendo atendidas, né? São propostas para as escolas regulares. É a única questão. Parece que também tem desculpa, Carol, tem uma exigência também de que passe pelo Conselho de Educação, né? Ela mencionou alguma coisa assim. Ah, não, aí isso... Mas isso ela vai orientar. Isso mandando para ela vai orientar. Fala, Carol. Isso. Eu vou passar o e-mail. Daí também depois, só para deixar registrado, mas depois você pode pegar comigo. É cristiane.messias@botucatu.sp.gov.br. Não tem ainda um formato, Felipe, porque essas parcerias estão sendo criadas. Então, assim, o que eles querem é atender essas crianças que ainda não estão no período integral e eles querem atender elas de alguma forma. Então, qual é essa forma? Eles estão construindo junto. Então, é legal você mandar sua proposta com valores, com tempo, né? Seria uma segunda, uma quarta, né? Entendeu? E eles vão... e ele falou que pode ser mistas, assim. Então, por exemplo, pode ser a sua entidade na segunda atividade da Natália na quarta. Então, assim, eles vão casar conforme a necessidade e o local. Você que mora em Rubião, ele comentou, né, que Rubião tem uma grande demanda de crianças, então é uma coisa bacana de se informar, mas tem que ser uma instituição, tem que ser por forma de uma... Não pode ser... O Felipe como artista, nem que você passe por uma instituição que ela te receba e te contrate como educador. Acho muito bacana isso que a Secretaria de Educação está fazendo, abrindo esse espaço. Muito legal. Só uma dúvida de produção. O transporte dessas crianças que sairiam de uma escola para outra escola, como seria? Só uma dúvida. Os ônibus escolares, transporte público. É o transporte público dos ônibus escolares, né? Por isso Basicamente que é isso. depende, porque às vezes eles vão ver se é viável, se não é viável, se... A ideia, por exemplo, que o Felipe, que está lá em Rubião, já dê aula para as crianças que estão em Rubião. Com certeza. Mas ela falou, por exemplo, que seria viável... Tem uma janela... Ai, desculpa. Não, segurando tem Igual uma fazer. janela que é permitido usar os ônibus, né? Então, assim, de manhã um pouquinho mais, à tarde um pouco menos, mas nessa janela eles também... Dá para administrar. Dá para administrar, é possível. É difícil na prática, mas é possível. É possível, é difícil, mas é possível. Pura logística. Ok, mais algum comentário? Então a gente pode encerrar a reunião, convidando... Que beleza, né? Que horas são, Natália? 15:09. Olha que beleza. E fica o convite, nossa próxima reunião dia 7 de maio, aqui mesmo, na Casa de Juventude, 19h30. Ok? Ok, muito obrigado. Sou eu, é o meu. Meu carro está tendo vida própria agora. Compartilhar o que a gente está fazendo. Eu queria aproveitar aqui para se a gente pode compartilhar esse momento agora, o que a gente está fazendo aqui para deixar público para o grupo. Pode ser. Os informes, pode ser nesse momento agora? Pode começar os informes? Posso dar início aqui? Que eu estou atuando num projeto que foi aprovado pela Secretaria de Cultura, que foi a criação de um documentário sobre a vida do atleta Leonel Soler. E ele foi publicado agora, nesse mês. Está lá no Instagram, @o legado de um atleta doc. E está no YouTube, da Orion Produtora. E é um documentário bem bacana sobre a vida dele, tem a trilha sonora do Fernando. E, além disso, ele teve várias contrapartidas sociais, que a gente fez corridas sociais em Rubião, em diversos bairros periféricos. E a gente está na luta por um instituto de esporte, vida saudável, cultura, arte, em Rubião Júnior. Então, convido vocês a assistirem o documentário,
Pode até pesquisar Leonel Soler no YouTube, que vai aparecer. E, se possível, também assinar o abaixo-assinado para a criação do Instituto. Ele está no Instagram, que é @o legado de um atleta doc. Tá? Eu vou dar. Tá passando aqui, eu vou passar. Eu participo do Cineclube para Todos. No dia, a gente tem um filme amanhã às 20 horas. Chama, não sei falar. Como que fala isso aqui? Deixa eu ver se eu enxergo, né? Clímax, não é esse? É Longs. Ah, não, outro. Long Legs. Long Legs, ó. Long Legs. Esse é um filme de amanhã. Mas no sábado a gente tem um documentário de dança break. Eu lembrei por causa do que você falou. Um documentário de dança break que é do pessoal da cidade. O Arte de Rua. E vai ter o documentário, vai também ser às 20 horas. Era isso. Alguém mais? Só um comunicado que eu vi na internet, não sei se vocês... Não precisa nem... Tá. O autor do livro Torto Arado vai estar vindo no Senac. Olha, legal. Agora, Legal. Eu não confirmo data, mas eu vi que ele veio. Tá. Dia 24 no Senac, tem que confirmar a inscrição. Dia 24 no Senac. 24 no Senac. Ok. Tem que entrar no site do Senac Beleza. e confirmar a presença. Tá bom. Itamar Franco Júnior. Obrigado. Ok. Bom, então a gente encerra a reunião. E é isso. Muito obrigado a todos e todas. Até a próxima.